Oi, amados do Pai. O capítulo 23 de Levítico descreve as festas e as celebrações ordenadas por Deus, cada uma com seu próprio significado e importância, tanto na vida do povo israelita quanto para a nossa vida como cristãos. Você vai entender se você ficar comigo até o final e eu vou te contar tudinho, tá? Essas ocasiões não só marcam a passagem do tempo, mas reforçam a identidade e a fé de um povo que depois de anos mantém vivas todas essas festas no seu calendário anual, em obediência total a Deus. Agora a pergunta que não quer calar é: por que nós, cristãos, abandonamos essas festas? A igreja primitiva participava de todas elas. São festas bíblicas ordenadas por Deus. E até o ano 341 depois de Cristo, todos comemoravam, judeus e cristãos. E depois disso, só os judeus. E aí? O que você acha? Com essa leitura, nós vamos ver que Deus ordenou assim festas específicas, como a Páscoa que está chegando, e outras festas, totalizando 7, o número perfeito de Deus. E cada uma delas com seus rituais bem específicos, né? Porém, o sistema religioso de Roma proibiu o contato com o sistema de Israel. Se isso não tivesse acontecido, hoje nós estaríamos comemorando essas festas com foco em Jesus. Porque depois da morte dele, o apóstolo Paulo e todos os demais apóstolos e seguidores de Jesus continuaram celebrando todas essas festas. Muita gente fala que a gente não deve comemorar porque elas fazem parte da antiga aliança e assim nós estaríamos judaizando essas celebrações. Mas aí eu te pergunto, e os dízimos? E a prosperidade que também apareceram na antiga aliança? Então, por que eles são válidos atualmente e as festas não mais? Observe que as festas foram assim endossadas no Novo Testamento quando os seguidores de Jesus e todos os apóstolos celebraram essas festas. Em nossas vidas modernas, se a gente parar assim para entender o significado de cada uma dessas festas para Deus e se a gente celebrar esses momentos importantes, vai nos ajudar a manter assim um ritmo espiritual e emocional através de uma reflexão e de uma renovação, para a gente se conectar com valores assim fundamentais, porque todas essas festas falam de Jesus e apontam para o nosso crescimento espiritual, um estado de libertação com qualidade de vida e aguardar a volta dele, que vai implantar o reino milenar. Saiba que vai ser através do ritmo dessas festas que nós vamos nos preparando para um grande encontro com ele. Essas festas, normalmente, é assim um momento de comunhão, né? Reforçando a nossa identidade religiosa, para nos lembrar quem nós somos e a herança que nós carregamos. Essas festas, elas cultivam o sentimento de pertencimento e de propósito. Cada festa inclui elementos assim de reflexão. E aí, você está preparado para a gente fazer a leitura de hoje do capítulo 23? Vamos ler e entender? Então, vamos lá, que eu vou pegar essa minha Bíblia hoje, que é a Bíblia de letra grande, né? E vai ser melhor. Vamos em frente, vamos lá. Espero que você tenha aberto a sua Bíblia. Bom, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas.
A gente já viu isso aqui no Êxodo 20 como o quarto mandamento do Senhor, né? E é assim uma festa fixa, semanal, celebração da criação do mundo, descanso para o nosso corpo, para a nossa mente, porque Deus é o nosso Criador e Ele nos conhece como ninguém. Nós já falamos disso em outros vídeos. E Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. E o sábado, Ele vai ligar uma festa a outra festa. E semanalmente, Deus vai nos lembrar que nós devemos andar em santidade para percorrer o caminho reto de volta à casa, rumo à vida eterna. E nós precisamos ser santos porque Deus é santo. E a gente já vai se relacionando com Deus antes da vida eterna. Antes da vida eterna. Vamos continuar então? Entendendo as festas? Vamos lá. Bom, são essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, no mês 1º ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos. Vamos primeiro dar uma paradinha para a gente falar da Páscoa do Senhor, para a gente poder entender exatamente isso, tá? Páscoa em hebraico é Pêssar, que significa assim, passagem. E a gente deve refletir nessa Páscoa que vem aqui agora, semana que vem, que a gente vai comemorar a Páscoa, né? Se a gente está no Egito ainda, porque hoje representa todo esse sistema do mundo, né? Se a gente está vivendo ainda como escravos, pecando, completamente cegos pela doutrinação imposta pelo marxismo cultural, será que nós fizemos essa passagem para o mundo consciente, para a nossa liberdade de pensamento, para o nosso desenvolvimento humano, conscientes da nossa verdadeira identidade e propósito de vida? Com esse estudo que a gente está fazendo aqui diariamente, de Gênesis até Apocalipse que a gente vai, não permita que o doce saboroso do chocolate e os coelhinhos da Páscoa, né, que são símbolos não bíblicos, apesar de deliciosos, faça você esquecer que Jesus é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, pois foi Ele quem nos tirou do nosso Egito e nos libertou. Cada um de nós tem um Egito. E a cada ano, como festa eterna, nós devemos analisar se nós estamos no mesmo degrau de quando nós nos convertemos ou se já passamos para outro nível. Se a gente está crescendo espiritualmente e em conhecimento ou se a gente está aqui paralisado. Essa é a verdadeira festa de Páscoa, essa reflexão. A Páscoa está aí. Está próximo, batendo nas nossas portas. Aproveite para reservar tempo para essa reflexão espiritual e para você buscar se realinhar com os valores assim mais profundos do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Vamos ler a próxima? Então vamos lá. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Asmos aqui, né? No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Aqui a gente leu sobre a festa dos pães ázimos ou asmos, que em hebraico é matzô, né? E fala aqui do fermento, que nós podemos fazer assim, uma analogia ao pecado em nossas vidas. Então, nessa festa, que faz parte também da Páscoa, a gente deve refletir sobre todos os nossos pecados que ainda fazem parte das nossas vidas, para a gente poder eliminá-los, mudar a nossa natureza. Você está entendendo? Deus deseja que nós sejamos pessoas livres, mas para isso a gente precisa se libertar da raiz do pecado. Essa é a ideia, tá? Dessa festa aqui, dos pães ázimos. Vamos ler a próxima? Então, vamos lá.
Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efá de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. O que a gente leu aqui agora, né? Deus está assim escrevendo as festas das primícias, que em hebraico se chama Bikurim, que acontece no 1º domingo após a Páscoa. Ou seja, depois que a gente já retirou o fermento, que a gente fez a analogia ao nosso pecado, né, que a gente excluiu, tirou, né, todos esses pecados que nós temos, que estavam nos aprisionando, chegou finalmente a hora das mudanças começarem a acontecer na nossa vida, através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para assim a gente poder alinhar os nossos atos, né, aos sonhos que Deus tem para nossas vidas. Este é assim um processo que demanda tempo e muita determinação da nossa parte. É assim uma plantação que a gente faz para esperar os novos frutos que a gente vai colher em breve. É a renovação da nossa mente para a gente poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o motivo dessas festas, das primícias. Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Bom, onde é que eu parei? Contareis por vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trazeis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efá de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis 1 bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarei. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A gente já falou também sobre isso, como o judeu deixa, né, o resto da colheita dele para que todas essas pessoas necessitadas e os estrangeiros também possam colher, né? Então vamos ver aqui sobre que festa, né, que ele está falando, que é a festa de Pentecostes, que em hebraico se chama Shavuot, mas é também conhecida como a festa das semanas, né, que deve ser celebrada
após 7 semanas da festa da Páscoa, que é a base. Deus criou essa festa porque agora nós já estamos mais fortes, nós já subimos de nível e agora Ele nos dá a oportunidade da gente meditar nos dons do Espírito Santo. Olha que interessante! E buscar assim fazer um download daqueles dons que ainda não baixamos para a nossa pasta, para a nossa vida. Aqui nós precisamos decidir o que é que nós vamos fazer para a gente poder servir ao Senhor. Quais são as habilidades, quais são os dons, quais são os talentos que o Espírito Santo nos concedeu para que a gente possa escolher que tipo de ministério nós vamos começar a realizar, né? Com o propósito de servir ao próximo, aos nossos irmãos e servir ao reino de Deus. É chegada a hora dessa decisão. Para isso existe essa festa. Olha que festa interessante, gente. Deus é incrível, né? Para quem busca entender assim nesses detalhes. Vamos em frente? Então, vamos lá para a próxima festa. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Bom, aqui nós vimos a festa das trombetas, também conhecida como a festa do Shofar, ou Yom Teruah, também conhecida como Rosh Hashanah, que é cabeça do ano, que é a festa do Ano Novo, que acontece no 1º dia do 7º mês após a Páscoa. Os judeus que ainda não acreditam em Jesus, eles celebram nessa data a criação do mundo. Eu já contei para vocês no vídeo anterior, né, a experiência incrível que eu passei na casa de um casal judeu que me convidou para jantar com eles na virada do ano, que está aqui nesse meu livro, que é o Rosh Hashanah. Só Deus mesmo para cuidar desses mínimos detalhes. Ele foi o meu guia na minha primeira viagem para Israel. E olha que incrível! Eu fiz já 3 viagens de 30 dias cada, 90 dias ao total, em meses diferentes, e Deus me levou a conhecer todas essas 7 festas. Ele é bom o tempo todo, né? Ai, gente. Bom, vamos continuar. Já os judeus messiânicos, que são aqueles que acreditam em Jesus, e graças a eles, João, Pedro, Tiago, Paulo, quem mais? Mateus, né? E tantos outros que escreveram a Bíblia, Pedro, que a gente está lendo, né? A festa das trombetas anuncia que Jesus está voltando. E nós, que somos a igreja, que Cristo vem buscar, nós precisamos estar prontos como a noiva deveria estar pronta quando o noivo chegasse. Será que você está preparado, preparada para o reino milenar? Se Jesus voltasse amanhã? Olha, ninguém sabe o dia e nem a hora. E quem disser que sabe, está mentindo. E é por isso que tem o toque do shofar para avisar as pessoas para elas se prepararem. Então está na hora da gente se preparar, né? Antes de ir para a próxima festa, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito legal que eu trouxe, que eu trouxe de Israel. Olha só um minuto. Tá aqui, ó. Olha só. Esse é o meu sofá. Eu comprei lá numa loja judaica para aprender a tocar. Não vou tocar agora porque tá tarde. Eu me atrasei bastante nesse vídeo de hoje, mas esse é o sofá que é tocado na festa das trombetas. Legal, né? Então, com todo cuidado, vou deixar aqui o meu sofá. Opa! Então, vamos lá. Vamos continuar? Deixa eu ver onde é que eu parei, para eu não me perder.
Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para trazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda a alma que neste dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Então vamos dar uma paradinha para a gente pensar um pouquinho sobre esse detalhe, tá? Deus anunciou a festa de Yom Kippur, que também é conhecida como Dia da Expiação, que já falamos também em algum dos vídeos anteriores, e eu também contei a minha experiência que eu escrevi no meu livro Diário de uma Gadita, né? Que eu passei algumas horas dentro de uma sinagoga, na parte de cima, onde ficam as mulheres, em uma das montanhas ao redor do Mar da Galileia, lá em Tiberíades, Israel, né? Onde os judeus, eles estavam em jejum e arrependimento para reconciliação com o Eterno. E depois da festa do Ano Novo, que é das trombetas, né, Rosh Hashanah, acontecem 10 dias de arrependimento, individual e coletivo. E no 10º dia eles fazem um jejum sem comer nada e sem beber nada, absolutamente, por 24 horas. Esse é o dia da expiação, para pedir perdão. Não só o perdão particular de cada um, como também para todos os membros da sua família até a 4ª geração. Olha que coisa incrível, pelos seus amigos, pela sua igreja, pelos líderes da sua igreja, pelos líderes políticos, pelos líderes profissionais, ou seja, sobre todos eles, né? Nós devemos nos arrepender no lugar deles, assim como fez Daniel, quando pediu perdão para o seu povo, né? Pedindo misericórdia. Isso a gente vai ler no livro de Daniel ainda, tá? Olha que coisa interessante. Será que você consegue imaginar se todas as igrejas cristãs no Brasil fizessem isso anualmente? Meu Deus, nós não estaríamos passando o que estamos, porque o Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Vocês conseguem perceber que essa festa é uma preparação para o dia em que Jesus vai voltar? Não mais como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, como ele já veio pela primeira vez para nos salvar. Mas agora ele vai vir como o leão da tribo de Judá, como juiz supremo, bem diferente dos nossos funcionários públicos de toga, que se acham, né? Mas na frente do Senhor eles vão tremer como varas verdes. Vamos para a última festa? Então vamos lá. Cadê? Onde é que eu tô? Aqui. Às vezes eu me perco aqui, gente. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis oferta queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas,
e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor. Por 7 dias cada ano é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7 a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Uau, gente! 7 é o número perfeito de Deus, lembra? Então, simbora, vamos lá. Vamos pensar aqui em conjunto. Nós vimos agora a maior de todas as festas, que é a festa dos tabernáculos, ou a festa das colheitas, que em hebraico é chamada de Sukkot, ou a festa das cabanas também tem esse nome. Ela acontece 8 dias após o 14º dia do 7º mês. O objetivo principal dessa festa é refletir se nós temos permitido Jesus tabernacular conosco. Cris, o que é tabernacular? Eu vou te dizer. É deixar Jesus estar presente em todas as áreas da nossa vida, habitando em nós. Será que a gente já está dando fruto abundante em nossas vidas? É por isso que essa festa também é chamada de festa das colheitas. São 7 dias de festa, porque o casamento judaico era celebrado naquela época durante 7 dias, eram as bodas, né? Quando você tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai ver o que eles fazem. Eles constroem tendas nas varandas, nas ruas, os restaurantes todos viram grandes tendas, onde as pessoas sentam, se alimentam, todas as refeições, onde as famílias dormem, para que eles não se esqueçam que Deus os tirou do Egito e os fez dormir em tendas no deserto durante 40 anos. Ai, gente, olha, isso aconteceu antes de entregar a terra prometida para eles, né? E nós vimos que todas essas festas celebram a provisão, a gratidão, sempre reconhecendo as bênçãos de Deus e aguardando a vinda do Senhor. O retorno dele, a vinda para os judeus e o retorno para nós cristãos, né, e os judeus messiânicos. E isso mantém a gente assim ancorado, consciente de todas essas bênçãos. E quando a gente celebra ciclicamente, como Deus mandou, anualmente, por todo o tempo, isso vai ajudar a renovar o nosso espírito e valorizar a nossa jornada também de fé. Eu costumo dizer para as minhas amigas que a gratidão é o espelho da nossa alma. E as práticas festivas, elas são incorporadas na rotina, confirmando a presença contínua de Deus em nossas vidas. É isso aí, gente. Se você gostou dessa explicação das 7 festas, deixa o seu like. Se você aprendeu mais, compartilha com alguém que você ama, para que essas pessoas ou essa pessoa também entenda o significado dessas festas e como elas são feitas. Porque Deus deixou isso para nós registrado, entendeu? Porque isso é super importante. É uma pena que nós cristãos não celebremos mais. Os judeus, atualmente, não têm mais templo como sacrificar, não tem mais nada disso, mas eles mesmo assim continuam celebrando.
E os judeus messiânicos têm toda essa consciência que eu coloquei aqui como reflexão, para a gente poder entender e que tem tudo a ver com Jesus, todas essas festas. Vamos orar agora? Então, vamos lá. Senhor, obrigada por nos instruir a realizar assim, anualmente essas festas para sempre, porque assim a gente aprende a importância dessa celebração para a nossa vida espiritual. E ao ler tudo que o Senhor nos deixou registrado para o nosso aprendizado, nós nos sentimos encorajados a celebrar, a agradecer, para fortalecer a nossa identidade e nos conectar mais profundamente a Ti, Pai. Hoje eu oro, Senhor, para que os nossos líderes espirituais entendam que está mais do que na hora de voltar para as raízes bíblicas, judaicas, pois nós cristãos fomos enxertados na oliveira, onde os judeus são a raiz. E quando acontecer a plenitude dos gentios, que é a nossa plenitude, os judeus vão reconhecer Jesus como o Messias. Pai, nós te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Muito obrigada. Amém e amém. É isso aí, gente. Amanhã tem mais. E eu espero você para o capítulo 24, que a gente não vai parar. Vamos de Gênesis a Apocalipse. Eu posso até me atrasar, como hoje. Eu tive um problema familiar em casa, mas está tudo resolvido para a honra e glória do Senhor. Mas deixar de fazer, não vamos deixar. Vamos em frente. Um beijo no seu coração. Tchau. Quero agradecer a minha amiga, minha xará, Cris, que me ligou querendo saber, cadê o vídeo de hoje? Eu falei, vai sair, não se preocupe. Tá aí, tá entregue. Beijo.